como eu estava dizendo, dando seguimento e ao mesmo tempo iniciando, né, as nossas atividades assim de webinários, conversas online, o que a gente poderia chamar de aula, interação, discussão, né? É, eu fiquei pensando a partir da proposta da Bia, né, das aulas iniciais, de que no simpósio vocês já tinham tido contato com alguns assuntos, inclusive a introdução ao assunto, que eu acho que não caberia, né, a gente ficar de novo aqui repetindo algumas coisas. E pensando que é uma turma relativamente heterogênea também, né, eu falei, olha, eu acho que os meninos a gente precisa conversar uma linguagem comum em relação a algumas terminologias utilizadas, né? Nossa, agora sou eu que tenho que autorizar. Então, para a gente estar conversando uma linguagem mais ou menos comum, né, em relação aos principais termos que vão ficar recorrentes na leitura, na escrita das propostas de ação, nas aulas. Então, para a gente iniciar, assim, vamos dizer, uma introdução, os princípios fundamentais que a gente precisa ter em mente, né, quando a gente vai estudar e falar de cronobiologia. Apesar de estar falando, né, de ritmicidade biológica, a gente sempre destaca alguma questão ambiental, né, como a pista emitida pelo Sol ao longo, né, de um claro escuro, ou um ciclo de presença de luz solar, né, como um fator que vai influenciar a ritmicidade dos seres biológicos. Então, nesse aspecto, né, pensando nas bases de crono, em termos de conhecimento para início do estudo e aprofundamento no tema, né, de que nós estamos estudando assim o ritmo da vida, então a cronobiologia, né, o estudo do tempo da vida e em que ritmo que isso acontece nos diferentes ciclos que nós vivemos, né? Então eu vou falar muito de ciclos, de ritmo, de ritmicidade, de fase, de repetição, de homeostase, de variações, de integração fisiológica, da importância da regulação ou dos mecanismos de regulação fisiológica, e isso é exatamente o que vem à base a cronobiologia, entender como que a nossa vida, né, se organiza temporalmente. Porque, como diz o filósofo, né, o rio que passa nunca é o mesmo rio, ele sempre, à medida que ele corre, é uma outra água que está passando ali. A nossa vida, mais ou menos o mesmo aspecto, né? Ela segue um ritmo e ele é contínuo e ele tem variações e essas integrações vão acontecendo ao longo do tempo, né? E o organismo, como a gente poderia dizer, né, produzindo os ajustes necessários para o ritmo que ele vive dentro das suas características endógenas e do ambiente. Então nós temos, né, as variações de claro e escuro do ambiente, as estações do ano, os anos passando e o ambiente sofrendo, né, atualizações, vamos pensar assim. Então, faz mais frio, faz mais calor em determinadas regiões e o nosso organismo vai também se adaptando a isso. Então, na concepção da ideia de cronobiologia, que é fácil dizer assim, crono, tempo, bio, vida, logia, estudo. Então é o estudo do tempo da vida. Beleza.
Isso a gente encontra essa definição, fala toda hora. Mas o que a gente precisa entender que a Crono faz é colocar o tempo como o personagem do seu filme, como o personagem do seu estúdio, como o personagem. é, Quando a gente fala estúdio, né, considerem assim a vida como o estúdio e o tempo é o personagem que está inserido ali. Então a cronobiologia ela coloca o tempo como personagem principal é, da sua atenção e faz isso, né, estudando sistematicamente a organização temporal da matéria viva, pelos processos de ajuste das funções fisiológicas ao ritmo das oscilações temporais. Então, por definição, né, a fisiologia estuda a organização das funções fisiológicas. E a cronobiologia faz isso que a fisiologia faz, porém, observando a organização temporal das oscilações que acontecem nas funções fisiológicas. E isso tem um ritmo. E cada função fisiológica tem lá o seu ritmo e diversas integrações com outros sistemas, e assim nós vamos funcionando como um indivíduo, né, submetido a um ciclo de vida. Então, nós somos seres biológicos, animais, humanos e toda essa organização filogenética aí, e o nosso organismo ele funciona de uma determinada forma ao longo do ciclo vital. Então, nós estamos no dia de hoje, mas temos já alguns quilômetros rodados, e isso tem um certo acúmulo na sua saúde ou na sua doença, etc. Então, a crono, ela vai dar atenção para o ajuste que acontece nos mecanismos fisiológicos de acordo com as oscilações que vão acontecendo ao longo do tempo, no meio interno e no meio externo, sempre colocando o tempo como o personagem principal desse filme, desse cenário, que é um ciclo, né, que acontece com características do organismo, seja uma planta, um fungo, um vertebrado, um invertebrado, um mamífero, um peixe, um pássaro, todos os organismos já está muito bem demonstrado que apresentam ritmos biológicos com caráter endógeno. Então a gente já sabe que mosca, diversas, vertebrados, invertebrados, etc. Então há um caráter endógeno. Porém, tem influências do meio ambiente. O ar é mais puro, o ar é mais poluído, a terra tem mais nutriente, tem menos nutriente, o sujeito se alimenta, não se alimenta, então, que hora que ele se alimenta. Então, vocês já viram isso, por exemplo, lá com a Cibele em crononutrição, que é um avanço da nutrição e da fisiologia no sentido de colocar, né, o alimento no tempo. Então vejam, a aula do Sibeli eu já assisti umas 3 vezes, acho muito legal, tem umas que é muito interessante, divulgo, falo para os meus amigos, etc. Mas muito empolgado eu com essas coisas. Então, nós como organismos biológicos, temos o nosso caráter endógeno, né, para os ritmos, com o ambiente que nós organizamos, espero que todos estejam aí sentados, confortáveis, ou esparramado numa poltrona bem confortável, né? Eu, particularmente, estou na minha cadeira preferida. Não exatamente na posição preferida, mas confortável para conversar com vocês. E tudo isso, né? Conforto, alimento, nível de atenção, capacidade de processamento,
excreção de substâncias, liberação de hormônios, está tudo aí acontecendo em cada um de nós agora. Se o meu ritmo é 2 horas para frente do seu ou para trás, eu não sei. O fato é que eu tenho, você tem também, e o ambiente me influencia e te influencia também. Então, essa questão de endógeno e exógeno é um ponto central dentro da cronobiologia também. E na organização funcional do nosso sistema nervoso, né, as capacidades que nós temos, nós desenvolvemos então a percepção, ou seja, a consciência da existência do tempo, ou seja, de que, né, tem um fenômeno contínuo que o humano denominou como tempo e que ele vai passando e ele não para. E nós vamos recebendo estímulos continuamente, do meio interno e do meio externo. E isso promove as mudanças do momento e ou permanentes, e ou reversíveis, que acontecem em cada indivíduo na passagem, né, dos ciclos, do ciclo claro e escuro com o crepúsculo como uma transição, o ciclo de atividade e repouso, o ciclo estral, o ciclo cardíaco, o ciclo. Nós temos a capacidade mental, então, de perceber conscientemente a passagem de ciclos, fora os que a gente não percebe, que a gente não tem consciência e que estão acontecendo. Por exemplo, nem todo mundo tem consciência de que as células sanguíneas todos os dias são renovadas. E, em geral, elas têm um ciclo de 7 dias, hepta, né? Então, ninguém fica, nossa, hoje tem célula do sangue entrando em hidrólise ou apoptose e outras maturando. Só que aí quem tem leucemia ou outras doenças sanguíneas presta mais atenção nisso e entende e tal. Então a nossa vida, né, nós temos vários ciclos. Esses ciclos são então característicos de cada variável fisiológica que nós vamos então percebendo conscientemente ou não, né, na passagem do tempo e nas mudanças fisiológicas que acontecem. Aí eu fiquei pensando, essa moçada vai ter aulas, vai ter artigos, vai encontrar alguma tese, alguma coisa que a gente envia ou que eles encontram e vão ter lá determinados conceitos. E será que em algum momento eles já viram ou ouviram isso? Né? Então, aqui tomando como exemplo o ciclo de um dia, então um ciclo de um dia, um ciclo claro e escuro, por exemplo, né? É o período que aquele ciclo se repete. Aqui ele se inicia, aqui ele termina e inicia de novo. Então, nós temos uma repetição sequencial com uma repetição temporal. Então, essa é uma questão importante. O ciclo, ele tem a questão do tempo que ele leva para acontecer, 2 segundos, 24 horas, 7 dias, 28 dias. Esse é o tempo do ciclo, o período desse ciclo. Então, cada ciclo apresenta o seu período característico, dentro de uma variação fisiológica aceitável, mas nós temos uma média para essas variáveis. Frequência cardíaca de repouso. É esperado que a pessoa tenha lá próximo de 60, se ela for minimamente condicionada fisicamente. Agora, se ela for sedentária, hipertensa, tabagista e mais não sei o que, ela vai ter uma frequência cardíaca de repouso de 80. Individualidade biológica de um que tem 60 e do outro que tem 80. Os dois têm ciclo cardíaco, os dois têm a repetição desse ciclo e ele tem lá um período para acontecer que é 1 segundo, 2 segundos e etc. Né? Nesse aspecto, cada período ele é dividido em fases.
Então, nós temos o momento que ele está no ápice da fase, no máximo, vamos dizer assim, que nós vamos denominar de acrofase, o momento que ele está no mínimo, que nós vamos denominar de nadir, e o meio dessas duas situações, que é onde está o crepúsculo, por exemplo, entre um ciclo claro e escuro. Entre começar o dia e ficar escuro de novo, em algumas regiões nós temos o crepúsculo. Mais próximo do Equador, o pôr do sol é rapidinho. Aqui ele dura 1 hora, 2, 3, dependendo da época do ano. Então, meio-dia, né, meia-noite e 6 horas da tarde. Então, nós temos em todo ciclo biológico um período de tempo que é subdividido em fases que tem uma máxima e uma mínima, o que me permite calcular a média. Isso vale para o sono, isso vale para a temperatura corporal, isso vale para a frequência cardíaca, para tudo. Então, essa curva, né, vocês vão ver muito nas figuras que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a figura característica, o símbolo característico que está na literatura para dizer que é um oscilador biológico. Vocês vão ver daqui a pouco, né? Parece assim com um S, um N puxado, etc. Mas é uma oscilação. Então, essa é a representação de um ciclo completo de uma variável que é periodicamente repetida dentro dos nossos ciclos de ritmos biológicos. Sendo que tem aqueles, né, que duram próximo de um dia. Então, todo ritmo que repete tem começo, meio e fim, e depois começo, meio e fim, e que dura dentro desse intervalo 20 a 28, foi convencionado, né, de chamar circadiano. Entre os exemplos, o mais comum e que nós vamos estar falando toda hora, até de maneira cansavelmente, né, o ciclo vigília-sono, que é esperado dentro do fisiológico que os seres humanos e vários outros animais e plantas, etc., apresentem um período de atividade e um período de repouso, né? Temos também os ritmos inferiores a 28 horas, frequência cardíaca, 1 por segundo, pressão arterial varia ao longo do dia, a fome, nós temos um ritmo de fome, um ritmo de sede, né? Então, isso são fenômenos fisiológicos que acontecem mais de uma vez por dia. Enquanto que outros, né, maturação celular, ciclo menstrual, a primavera, o verão, são ritmos que levam mais de 28 horas para repetir. Então, em relação à duração do ciclo, né, nós temos aqueles que vão nos interessar mais ou menos, depende do que você está interessado em estudar, por exemplo. Se você tem intenção de verificar variações da pressão arterial, é um ritmo inferior a 28 horas. Mas e se quiser verificar a variação da pressão arterial ao longo do ciclo menstrual? Então, a pressão varia em 24 horas, mas o ciclo é em 28. Como é que é um desenho de um estudo desse? Que envolve, né, quando você coloca o tempo como personagem. Então, se alguém quer aprofundar o conhecimento ou entender o mecanismo fisiológico ao longo do tempo, fazer cronobiologia, estudar o tempo da vida, precisa começar a olhar para essas variáveis dessa forma, né? Então, eu quero ver o ciclo vigília-sono, que é próximo de 24 horas, numa determinada fase ou ao longo do ciclo que dura 28. Então, vejam, né, a importância da gente traçar uma linha e ter uma linguagem comum no que a gente vai estar falando daqui para frente, seja
para a elaboração de propostas, seja na leitura dos artigos e a compreensão do que está sendo dito, na elaboração dos posts, por que às vezes eu vou lá e corrijo, né, uma palavra ou outra, então é por causa do detalhe, que é exatamente o detalhe, né, que às vezes faz a diferença. Então, dentre os diversos ritmos que nós temos, para caracterizar os estudos da cronobiologia, que é o intuito aqui hoje, né, eu escolhi falar um pouco, né, sobre ritmo circadiano e controle do meio interno. Então, olha só, nós temos, né, o tempo de duração, o período de um ritmo que vai acontecendo de acordo com o período claro e escuro, light and dark. E aí, se eventualmente, né, eu submeto esse organismo ao escuro contínuo, ele continua então acontecendo, porém o período, se vocês observarem aqui, ele aumentou um pouco. Então houve uma alteração. Agora, o que é importante disso? Existe, está caracterizado aqui então, que tem mecanismos que estão presentes no nosso organismo que vão dar conta de criar um ritmo. É necessário que o nosso organismo tenha ritmo. Agora, de que ritmo nós estamos falando, professor? De ritmo circadiano, de temperatura, de hormônio? O ritmo do organismo. Então, hoje eu recebi uma consulta, por exemplo, né, de uma amiga que disse que o filho dela está muito sincronizado com ela e acorda sempre às 7 horas da manhã. E fica bastante atento até meio-dia, daí depois tem sono. E esse menino estava estudando à tarde, daí ela me ligou para pensar junto comigo se deveria colocar ele na escola de manhã, que é o período que ele está mais ativo. Então veja, como que isso se aplica, né, na vida das pessoas? A maioria dos estudantes de 4 ou 5 anos de idade, os pais vão querer que eles entrem na escola às 9 horas, para ele poder levantar sem pressa e tal. Só que essa criança não, ela tem uma característica endógena dela, específica dela, que parece que ela é matutina. Então ela gosta de levantar cedo, ela gosta de fazer as coisas de manhã. E não tem nada de errado nisso, eu estava falando para ela, né? E aí eu sugeri que ela experimentasse para verificar. Mas o que que significa isso, né? Ai, fulano não começa a aula antes das 9, fulano quer começar a aula às 7, ou a escala de trabalho começa ao meio-dia, ou começa às 4 da tarde. E o que que impacta isso para nós, estudantes da área da saúde, que estamos colocando no contexto da nossa inserção profissional, né, a compreensão dos mecanismos fisiológicos que regulam o nosso meio interno e que apresentam um ritmo, de acordo com variações, oscilações temporais, cada uma na sua característica, aumentando durante a noite ou reduzindo durante a noite. Então tem uma integração aqui. Não necessariamente é porque um aumenta que o outro diminui, mas coincide. Existem essas coincidências, mas algumas são de fato correlacionais. Sabemos que a temperatura corporal impacta sobre a liberação de melatonina. Sabemos que a exposição à luz próximo da hora de dormir impacta sobre a produção de melatonina. Então, tem algumas coisas que já são muito bem caracterizadas. Relação luz e temperatura na pele com melatonina com sono. Mas o sono não é só melatonina. O sono também é dopamina, o sono também é serotonina, o sono também é a cafeína que você tomou, é a ansiedade que você ficou porque o crush demorou para responder, é a conta que vai vencer amanhã e está faltando R$ 10 para inteirar para pagar. É um monte de coisa na nossa cabeça. Então, o ser humano, ele elabora muito, ele pensa muito. E aí entra um outro aspecto que eu não vou aprofundar aqui com vocês, mas que é uma função
psicofisiológica, que é a produção e a estimativa de tempo. Alguns de vocês, talvez a Bruna, a Ana Andaleste, né, já tenham visto mais essa questão, mas assim, a estimativa e a produção de tempo como função cognitiva é o que nos capacita, né, para conseguir integrar fisiologicamente essas questões. Então, a percepção do tempo. Só que o nosso cérebro percebe tempo pela quantidade de informações que ele processa. Essa aula, por exemplo, vai passar um rapidão, porque velocidade de flash que as informações vão chegando. São muitas, né? Então, o nosso cérebro, por meio dos nossos sistemas sensoriais, é capaz de estimar quanto tempo passou. Então, isso é a estimativa do tempo. E também é capaz de produzir o tempo. Daqui 5 minutos eu chamo vocês. Aí daqui 5 minutos, se a gente não tiver esquecido, a gente, né, não chamaria com 10, chama com 5. Isso é produção de tempo, função cognitiva. Num outro momento a gente aborda isso. Mas a consciência da existência, né, de fenômenos fisiológicos que se integram de maneira cíclica ao longo do minuto, da hora, do dia, do mês, do ano, dos anos, dos 75 ou mais anos que todos aqui vamos viver e tal. Então, nós temos variações fisiológicas oscilando. Então, vamos tomar como exemplo esse sujeito aqui, ó. Ele está lá, né? Período claro e escuro, ele está 100% sincronizado. Atividade na hora da atividade, repouso na hora do repouso. Ele repete mais ou menos igualzinho todos esses dias, a temperatura, a secreção de hormônio do crescimento, cortisol e vários outros hormônios, assim como a excreção, por exemplo, de potássio na urina. Isso tem a ver com a regulação da pressão arterial, o potássio, por exemplo, né? E durante o sono e durante a vigília. Então, a excreção de potássio tem um ciclo que acontece para não perturbar a fisiologia do sono e você ter vontade de fazer xixi na hora que não é vontade de fazer xixi. Então tem diversas aplicações isso. Talvez alguém aqui até já ouviu essa história, mas minha mãe tem apneia obstrutiva do sono grave, o índice lá em cima. Daí passou a usar o CPAP, o aparelho de pressão positiva, né? E com isso reduziu as idas ao banheiro no período da noite para fazer xixi. Por que que ela acordava à noite? Fazia apneia, a pressão arterial sobe, como resposta o organismo retira líquido do sangue, colocando aonde? Suor e urina. Então ela acordava, né, com vontade de ir ao banheiro e eventualmente suada, devido à hipertensão durante o sono. Passou provocado pela apneia. Passou a usar o CPAP, acabou. Dorme 6, dorme 7, dorme 8 horas seguidas. Então, assim, regulação de função fisiológica. Tem um distúrbio, outro local do nosso corpo compensa, o outro recompensa, e assim a gente vai organizando a nossa vida ao longo do tempo. E aí, para mostrar o quanto que o nosso organismo, sim, tem um ritmo endógeno, característico, biológico, o meu, o seu. Se a gente vai para o escuro constante, ele continua acontecendo. Porém, se determinados estímulos, como um pulso de luz, na frequência de luz, na duração de luz, né, suficiente para provocar ativação das vias, né, correspondentes, que nós vamos falar daqui a pouco, se esse pulso de luz é antes, ou bem antes, ou depois do início do período de repouso, né, pode-se promover alterações do tipo avanço ou atraso de fase. Então nós temos aqui, ó, o pulso de luz nesse momento não produziu, né, alteração significativa da fase.
Então, a fase de sono, a fase de atividade, dentro do ciclo, repouso, atividade. Quando acontece avanço, essa variação, né, o delta médio, passa a ter valores positivos. E quando ocorre atraso, o delta, a variação, passa a ser negativa. Então, de acordo com o tipo de estímulo oferecido aqui, ó, houve alteração na fase. Do tipo atraso, demorou mais para acontecer, ou do tipo avanço, aconteceu antes do que era o ritmo endógeno, aproximadamente 4 horas, com estímulo nessa posição, e com estímulo nessa posição, aproximadamente 2 horas. Então vejam, o nosso organismo tem, comprovadamente, e eu vou mostrar mais algumas evidências daqui a pouco, né, ritmo endógeno. Dependendo do tipo de estímulo que você apresenta, impulso de luz, regularidade nas refeições, regularidade na prática do esforço físico, regularidade na leitura do livro de psicofisiologia para entender não sei o que, não sei o que, não sei o que do meu projeto. Ou irregularidade em tudo isso. Então, nós podemos ser pessoas mais regulares, né? E com isso, os nossos sistemas fisiológicos, né, são relativamente regulares e funcionais. Ou nós podemos também apresentar estímulos que produzam variações. E aí, como que se processam essas variações? Né? Aqui a figura não está muito boa, em outras representações para frente vai ficar mais legal. Mas assim, há uma rede de controle. E aí aqui é um esquema mais específico para mamíferos, como um todo, que saiu em uma revisão da Nature, né, ou na revista Nature Reviews, uma revisão do ramo de genética, mostrando, né, que algumas proteínas clock, proteínas que são expressadas com regularidade temporal, periférica e centralmente no nosso organismo. Por isso que não chama rede neural de controle, porque tem os periféricos e tem o central, ou os periféricos e os centrais. Né? Então, nós temos uma rede de controle através de um monitoramento contínuo, né, do nível de expressão de algumas proteínas em células na periferia e no central, nos órgãos, na pele, etc., que no conjunto vão então formar uma rede que controla os nossos ritmos biológicos. Ninguém vai me interromper por motivo nenhum. Então, tá todo mundo me ouvindo e ela deve estar me entendendo, né? Vamos lá. Aí que vem uma outra coisa interessante, né? Ah, professor, na minha prática profissional eu gosto muito de humanos. Ah, eu gosto de humanos pequenos, crianças. Ah, eu gosto de humanos idosos. Ah, eu gosto de humanos adultos, do gênero feminino, ou com orientação X, ou qualquer coisa. Ou não, eu não gosto de humanos, eu prefiro estudar com modelos animais, ou eu prefiro estudar com modelos celulares, ou eu prefiro estudar com organismos mais simples, como, por exemplo, bactérias. Então, as proteínas clock, os genes clock, eles são expressos em organismos unicelulares, em pássaros, em répteis, em mamíferos, em todo mundo. Então, aqui, no ramo da cronobiologia, tem serviço e área de investigação para todo mundo. Biologia molecular, biologia celular, veterinária, é, os fisiologistas, os nutricionistas, os médicos, os estudantes de educação física, ou melhor, até os profissionais de educação física, que enquanto estudantes tiveram contato com isso,
né? Então, vejam, o ritmo circadiano, ou seja, que gira em torno de um dia, ele não está presente ou não é exclusividade de estar reguladinho assim, só em humanos, né? Agora, outros organismos também apresentam ritmos maiores e menores de 24 horas. Então, pensando mais especificamente, né, na nossa abordagem para entender o funcionamento do corpo humano, essas oscilações internas que acontecem periodicamente, dentro da sua acrofase, nadir, mesor, e aí o hormônio sanguíneo tem acrofase, nadir, mesor, a temperatura corporal, mesma coisa, e isso funcionalmente integrado junto, com maiores ou menores perturbações ambientais, seja por luz, alimento, exercício, vai, né, ativar de uma maneira ou de outra a produção dessas proteínas ou ativação desses genes clock, que vão então produzir as proteínas ou de sinalização celular ou de comunicação celular, que forma toda essa rede, né, que dá conta de cuidar dos nossos diversos ritmos biológicos ao mesmo tempo. E aí vem, por exemplo, o professor John, o professor Mena, e só para não ficar citando muitos nomes, mas esses que já são referências para nós, né? E fala assim: eu sou cronobiologista. Aí você vira para ele e fala assim: o que que você faz? Aí, se você tiver com tempo e num ambiente favorável, você senta e escuta e fica ali aprendendo durante algum tempo, porque aí ele vai explicar: olha, a cronobiologia ela busca os relógios biológicos. Então, o que que ela faz? Ela tenta, né, sistematizar e entender o tempo no sistema biológico, o tempo como personagem principal dentro da dinâmica de um organismo que busca a manutenção do equilíbrio, que busca então a homeostase ao longo de cada segundo da sua existência. Então, desde a nossa concepção, nós estamos, né, numa espiral de tempo contínua e os nossos sistemas fisiológicos estão aí integrando a melhor maneira possível, com maior ou menor dificuldade, algum sistema, um é míope, o outro talvez tem problema digestório e etc, né? Então, nós não somos 100% perfeitos. Nós sempre temos algum errinho. E esse errinho pode ser aquilo que vai dar as nossas características individuais dos nossos relógios biológicos. O nosso horário de dormir, a qualidade do nosso sono, as nossas preferências alimentares, os horários que a gente vai ter sede e assim por diante. Então, a cronobiologia, ela busca entender o sincronismo dos nossos diversos relógios biológicos. E aí, é, a primeira evidência, né, de que nós temos relógios, ou seja, mecanismos, engrenagens dentro do nosso sistema biológico que funciona ritmicamente, a primeira evidência que já tem tempos, né, demonstrada é que existe um trato celular que vai da retina até o hipotálamo, né, que é chamado de trato retino-hipotalâmico. Então, a partir, né, da possibilidade de captação de luz, nós temos então um feixe de fibras que vai direto da retina para o hipotálamo. Lembrando aqui, né, ou relembrando da questão do quiasma óptico, que é o ponto de encontro e cruzamento, né, dos nervos ópticos direito e esquerdo. Então, o quiasma óptico é central na compreensão da localização de algumas coisas para as pessoas que precisam materializar mais.
para acreditar que a coisa existe. Então vamos ter o quiasma óptico como um ponto de referência de partida. Acima, né, tem o núcleo supraquiasmático, que eu vou falar daqui a pouquinho também, né? Então nós temos o quiasma óptico e acima dele o núcleo, um conjunto de células neurais especializado numa determinada função, que se localiza supra, acima do quiasma óptico, né? Essa é uma função diferente do que a gente está acostumado a falar quando está estudando fisiologia, porque lá na aula de fisiologia dos sistemas sensoriais, a gente fala da visão, né, como a capacidade que as células especializadas, cones e bastonetes, que estão presentes lá na retina, né, que tem a capacidade de detectar cores, vermelho, amarelo, azul, verde, e aí, a partir da ativação mais ou menos intensa de um ou outro cone e bastonetes, né, nós temos então a percepção de uma palheta de cores, que é produzida lá no córtex visual, né, ou nas áreas de integração sensorial, a partir do nível de ativação aqui de cones e bastonetes. Isso é o que a gente vê na aula tradicional de fisiologia, quando a gente estuda lá, né, sensibilidade especial, visão. Só que a retina também tem um conjunto de células, né, as células ganglionares, que, mesmo em muitos indivíduos cegos, ou seja, que não conseguem captar cores e luz, conseguem disparar ou ser sensíveis à presença da luz e emitir para o nervo óptico, e daí para o quiasma óptico, hipotálamo e núcleo supraquiasmático. Um outro dia, talvez estudando mais específico e aprofundadamente esse tema, porque eu acho que pode ser de interesse, por exemplo, a quem quiser trabalhar com pessoas com deficiência visual ou cegueira, né? Então, eventualmente, algum de vocês pode querer ou desenvolver uma ação, ou uma aula, ou para cuidadores de pessoas cegas em relação ao ritmo delas, não sei, uma coisa a se pensar, né? Então, a fisiologia diz, a visão é formada a partir de ativação e produção de proteínas que ativam os neurônios sensoriais da retina. Porém, além disso, lá na retina também tem as células ganglionares que vão então a ser ativadas pela luz e produzir oscilação. Aqui o símbolozinho da oscilação. Eu falei para vocês. O período da oscilação, a amplitude dessa oscilação, o mesor, a acrofase e o nadir. Então aqui nós temos todos esses variáveis, né, de uma variável fisiológica que tem repetição temporal e contínua, enquanto houver vida nesse organismo. Então, o mecanismo que isso acontece se dá, além da comunicação com o núcleo supraquiasmático, com vários outros núcleos, integrando respostas, né, saídas de informação que vão dar conta. Controle da temperatura, regulação da pressão, do horário do sono, das diversas variáveis que ocorrem ao longo de um dia, ou seja, os ritmos circadianos, né? Nós temos aí uma série de eventos que são, então, orientados para o restante do organismo responder a partir da informação de integração no sistema nervoso central daquilo que foi captado na retina em termos da luz. Uma segunda evidência é que a lesão no núcleo supraquiasmático abole a ritmicidade circadiana.
Então, se for lá, né, acima do quiasma óptico e produzir uma lesão no núcleo supraquiasmático, o ritmo ele fica abolido e o sujeito então passa a apresentar é, atividade de repouso. Mas isso tem um ritmo que não se estabiliza, ele não é parecido com nada do que era antes. A terceira evidência, e aí em modelos animais, obviamente, né, é de que o transplante de um novo núcleo supraquiasmático ou do restauro da função do núcleo, talvez num determinado experimento ele só foi bloqueado farmacologicamente por um tempo, depois ele volta, né? Então, o retorno da função do núcleo supraquiasmático restaura a ritmicidade. Então, ritmo, não ritmo, ritmo. Uma quarta evidência é de que células do núcleo supraquiasmático de rato, quando isoladas, então só a célula, retira o núcleo supraquiasmático, pega a célula, isola ela, deixa ela lá em condições de continuar viva e ela vai, ó, apresentando ritmo. Então, nós temos aqui, ó, a célula com ritmo, coloca-se uma substância, no caso aqui, ó, tetrodotoxina, que bloqueou esse ritmo por 3 dias. Daí foi lavado, foi retirada a substância e, ó, voltou a apresentar ritmo de novo. Então, assim, a cronobiologia procura os relógios biológicos. Tic-tac, tic-tac. Será que é o neurônio do supraquiasmático? Há diversas evidências mostrando, né, que esse núcleo é muito importante e central nesse papel. Então ele está aqui, ó, comunicando com várias outras áreas. Aí a gente fala o seguinte, a gente pode pensar o seguinte, não é o tamanho de um núcleo, é o que ele faz que o torna importante. Porque ele não faz nada sozinho. Ele recebe informação que vem da retina, a informação luminosa, mas ele não faz tudo sozinho, porque é um organismo integrado dentro desse tempo que está fazendo isso. Então nós temos, né, o sistema límbico, o sistema nervoso autônomo, a nossa vontade, as modulações ambientais que a gente faz, e mais uma série de coisas. Isso daqui é um esquema de vias, né, que já são assim, bastante conhecidas, vamos dizer que está claro, e que funciona integrado como um modelo de relógio biológico. Só que esse modelo de relógio biológico, né, ele tem diversas engrenagens. Algumas funcionam mais rápido, infradiano, ultradiano, mais rápido, né? Então, dentre essas diversas engrenagens dos ritmos biológicos, né, nós temos as entradas da resposta comportamental que foi dado, as entradas de informações, né, dos diversos sistemas sensoriais, e aí nós temos uma integração funcional que, mesmo que envolva diversas estruturas, como nós estamos vendo aqui, isso tem um começo e um fim no núcleo supraquiasmático. Então, essas são algumas evidências, né, de que esse núcleo tem um papel central ou muito importante na regulação dos mecanismos fisiológicos que se repetem com frequência de tempo. Então, os mecanismos de regulação fisiológica que se repetem ao longo do tempo, eles estão submetidos aos osciladores, às variações temporais, que são captadas e detectadas e processadas desde o meio interno e as informações do meio externo. E isso pode ser estudado em mosca, fungo, planta, bactéria,
modelos animais, modelos humanos, fazendo detecção de quantidade de proteínas ou de gene relacionada a proteínas clock, fazendo medições de comportamento, fazendo observações de variações de funções fisiológicas, como a frequência cardíaca, produção de urina, etc, etc, etc. Então, a cronobiologia ela se aplica, de certa forma, a todas as pesquisas na área da biologia, porque nós estamos estudando as células ao longo do tempo, a expressão das proteínas ao longo do tempo, o crescimento e o desenvolvimento desse organismo ao longo do tempo. Então, o tempo como personagem dentro de um estudo sistemático daquilo que compõe a vida, né, ele, no nosso caso em especial, né, promove adaptação contínua do meio interno com as variações do ambiente dentro daquilo que nós conceitualmente, né, damos o nome de Zeitgeber, que é o nome do alemão que definiu os osciladores. Então, a melhor tradução para o português é oscilador, ou seja, que oscila, que sobe, que desce, que regula a frequência. Então, sobe, desce, tem uma altura, tem uma intensidade e tal. Então, os Zeitgebers são os sinais que o ambiente produz e que o nosso organismo é sensível para captar, processar e integrar nas informações do momento que estão acontecendo e produzir as adaptações temporais necessárias ao longo dos diversos ciclos da vida. E nós escolhemos, né, para dar um pouquinho mais de atenção, o ciclo vigília-sono. Então, devido à importância do sono, devido às características da nossa inserção geográfica, das ligas que já existem, das atividades que já estão ocorrendo, nós escolhemos, né, dentre os diversos ritmos ou ciclos de ritmos biológicos que acontecem, né, dar um pouquinho mais de atenção à vigília-sono, para entender, né, como que é a nossa fisiologia durante esses estados. Porém, para estudar a vigília, nós temos temas específicos, como os estudos de atenção, de memória, de tempo de reação. É do nosso interesse dentro da psicobiologia. Porém, aqui pensando em cronobiologia, em ritmos biológicos, usando os ritmos circadianos como exemplo, e em especial dentro dos ritmos circadianos, né, o ritmo do sono, vigília, e mais especificamente a fase do sono, pois se é um ritmo, ele tem um ciclo que tem começo, meio e fim. Então, o ciclo sono-vigília, ele começa no sono e termina no sono. Ele tem a fase do sono, a fase da vigília. Então, este ano, ou neste momento, a Liga de Psicobiologia está dando importância para a fase do sono, do ciclo sono-vigília, que é um dos nossos ritmos que acontece no período próximo de um dia. Para isso, né, eu já tinha comentado lá no simpósio, mas só para relembrar vocês, né, nós temos um conjunto de ações para tentar desenvolver conhecimento a partir de capacitação, de ensino, de proposição de pesquisa, atividades de extensão que nós vamos organizando aí, vamos ver se 2021 a gente consegue, né, entrar com boas proposições. Então, nós temos aí um conjunto de ações voltados para o estudo dos ritmos biológicos, na perspectiva de oferecer à população informações, instruções, avaliações, cuidado, atenção na fase do sono
e que nós vamos intervir junto com elas enquanto elas estiverem acordadas. Vejam, né? São nuances conceituais de alguns termos que vão estar presentes na literatura, na proposição, no pensamento, no embasamento do que a gente vai fazer, né, daqui para frente. Legal? Em linhas gerais, esse foi o raciocínio que eu organizei para introduzir com vocês. E aí agora eu espero vocês falar comigo.